Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho aqui falar com vocês novamente sobre a redação da UERJ, mais precisamente sobre o parágrafo de conclusão da redação da UERJ, que é um momento muito especial. Por quê? A gente está, nos últimos anos, com um foco muito grande no Enem. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? Por quê? Antigamente, na época que eu fiz vestibular, por exemplo, a gente tinha o vestibular da UERJ, da Unirio, da UF e da UFRJ. Quando chegava mais ou menos novembro, dezembro, era praticamente uma maratona de provas todo domingo, só se encerrando praticamente lá em janeiro. A gente tinha um modelo de redação para cada uma delas. Eu lembro até hoje, a UF, por exemplo, às vezes colocava carta argumentativa, a Unirio colocava mais de uma possibilidade de texto, se eu não estiver enganado. A UERJ tinha um viés mais subjetivo, a UFRJ tinha uma questão mais objetiva. Eu lembro de tema de redação da UERJ ser sobre sonho, tema de redação da UFRJ ser sobre música e por aí vai, certo? Aí o que que aconteceu? Chegou o Enem. Chegando o Enem, com o tempo, ele passou a abarcar o vestibular da Unirio, da UF, da UFRJ, da Rural e do Cefet, que eu nem citei aqui inicialmente. As pessoas, com o tempo, acabaram ficando meio que mecanizadas quando chega lá no final do texto e só fazer proposta de intervenção, o que acaba atrapalhando muita gente, por exemplo, quando a pessoa vai fazer lá o vestibular da onde? O vestibular da UERJ, o vestibular da PUC, ou então de outras universidades, como FGV, ESPM, IBMEC, USP, para quem faz São Paulo, e por aí vai, certo? Diante disso, vou te mostrar aqui algumas possibilidades de parágrafo de conclusão para essa redação da UERJ. Você pode também dar uma olhada nas possibilidades de parágrafo de conclusão para a redação da PUC-Rio, que dialoga bastante com o que a gente vai fazer aqui e agora. Lembrando, como eu já cansei de falar, a redação da UERJ é o quê? É uma pergunta a respeito do livro escolhido. E antes de você assistir a esse vídeo aqui, caso não tenha assistido ainda, primeiro, assiste o vídeo com possíveis temas, depois assiste ao vídeo em que eu falo dos parágrafos de introdução e depois assiste ao vídeo que eu falo sobre os parágrafos de argumentação, senão você vai ficar meio perdido ou então meio perdida. Mas enfim, primeira coisa, não faça, por favor, proposta de intervenção, a não ser que peça lá, né? Depois, como é que você vai fazer um modelo de conclusão? Primeiro período, você vai retomar a tese defendida no seu parágrafo de introdução. E nos períodos seguintes, você faz o quê? Você vai retomar a tese defendida no seu parágrafo de argumentação 1 e no seu parágrafo de argumentação 2. Por último, você vai retomar o repertório que você utilizou no início. Olha só isso, né? Eu falei, por exemplo, num vídeo anterior aí, que possibilidades de repertório seriam o quê? Seria lá o Mandarim, de Eça de Queiroz, o conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, mas tem outros dois romances da literatura brasileira que se encaixam muito bem nessa discussão. São eles A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Se não der tempo de você ler esses dois até a prova, cara, os dois são fininhos. Caso você esteja com tempo, até sugiro que leia para poder fazer esse diálogo, mas pelo menos leia sobre eles, pesquisa aí em algum livro, alguma coisa assim, certo? Enfim, aí você poderia, no finalzinho, fazer mais um período fazendo menção a uma dessas obras que eu citei, né? Mais um repertório que tem a ver bastante com a discussão. A terceira possibilidade de parágrafo de conclusão é uma perspectiva de futuro otimista. Cara, o livro, né, é um tanto quanto pessimista, a gente se sente meio mal lendo esse livro. Eu me senti muito assim, por exemplo, quando eu vi o filme. O filme é lindo, mas é lindamente triste, certo? Não vale muito a pena você assistir se você não estiver num momento tão animado assim da sua vida. Por isso, quem sabe, pensa numa perspectiva de futuro otimista. Será que a gente está mais próximo de uma distopia tal qual a ocorrida lá no Não Me Abandone Jamais, ou mais próximo de uma utopia, ou então no meio do caminho disso tudo, né? Será que o caminho até uma utopia passa por uma distopia? Enfim, né? Bastante confuso, mas tem tudo a ver pensar nisso. Depois, ó, você pode também fazer uma comparação com o presente para terminar o seu texto, né? Não me abandone jamais. Será que a gente está vivendo na nossa realidade algo parecido? Eu acho que estamos vivendo sim. Quero saber o que você acha. Poderia terminar o seu texto assim.
ok? Você pode mencionar o texto novamente, como assim? Mencionar lá o texto que transmita autoridade. Lembra? Numa das possibilidades de parágrafo de introdução, é mencionar texto que transmita autoridade. Você pode mencionar o texto novamente e dar, digamos assim, o seu veredito final. O que que você acha que esse texto tem a ver com um tema em pauta? Depois, um modelo narrativo. Você pode traçar, você pode narrar uma passagem bastante relevante com um tema em pauta, tomando cuidado, obviamente, para não fugir do tipo de texto, mas para fazer com que o seu texto tenha um final assim mais criativo, beleza? E por último, você pode usar frases nominais ou então a adjetivação e explicando por que você está utilizando essas frases, mais uma vez, dando um veredito final a partir do tema em pauta, beleza? Enfim, fala aí para mim de que lugar do Rio de Janeiro você é, qual carreira você quer tentar na UERJ. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.